Olá, tudo bem? O Notícias do Campo está começando direto de Votuporanga, interior de São Paulo, para todo o Brasil. E hoje está imperdível. Confira os destaques. Início da chuva está deixando os produtores de seringueira mais animados. A produtividade caiu no início do ano, mas a expectativa é de boa colheita na safra. Experimento de cultivares de soja é realizado no Noroeste Paulista, para saber qual a melhor variedade do grão para investir. Redondel eletrônico otimiza o trabalho do domador de cavalos. Fim da piracema. Mesmo com a pesca liberada, saiba as orientações após esse período. E falando em peixe, na receita de hoje tem peixe recheado. Isso e muito mais agora, no nosso programa que já está no ar. Bom dia! A chuva das últimas semanas no estado de São Paulo está deixando os produtores de seringueira animados. A estiagem fez a produtividade cair em 30%, mas com o início da chuva, a expectativa ainda é de boa colheita no período da safra. Aguinaldo tem cerca de 7 alqueires com 8 mil pés cultivados na cidade de Cosmorama, no interior paulista. Seringais com mais de 20 anos e também com áreas recentes. O plantio é exclusivo para o coágulo, que é a borracha bruta. Ano passado, com 4 mil pés produzindo, colheu 22 mil quilos de borracha, mas a produção deste início de ano não foi favorável. A gente sentiu a forte estiagem que ocorreu nos meses de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro e levou uma queda de produção na ordem de, diria, 30% em janeiro e chegando até os 50% no mês de fevereiro. Rosângela trabalha na propriedade há 6 meses. Semanalmente ela manda caixas para a indústria de látex e também percebeu que tanto a demanda quanto o rendimento da borracha está menor. Teve a queda do leite, em função ao leite, o leite desce mais devagar devido à seca e a questão da produtividade na semana, que mandava 22 caixas semanais e agora caiu para 14. Segundo o produtor, a vantagem da seringueira em comparação às outras culturas é a rápida estabilidade em relação ao clima. A seringueira, por ser uma cultura permanente, ela é diferente de quem planta um milho, um amendoim, essas culturas que dependem mais diretamente das chuvas, né? Mesmo atravessando esse período de estiagem, houve a queda na produção, mas com a retomada das chuvas, essa produção também ela volta a produzir. Mas o engenheiro agrônomo não avalia dessa forma. Mesmo com o início da chuva, a safra pode ser prejudicada. A cultura da seringueira, ela exige, ela vem de uma região de alta pluviosidade, ou seja, alto índice de chuva, e essa água é extremamente importante para que ela possa produzir na época da safra dela, que é o início, no final dos meses de verão, no início dos meses de outono, ou seja, abril, maio e junho. Se nós não tivermos essa água que foi antecipada, para ela aumentar a sua energia e fortalecer a sua fisiologia, provavelmente essa perda será considerável até mesmo na safra. Do total de borracha produzida, 54% é de origem dos seringais paulista, o que dá ao estado de São Paulo a condição de primeiro produtor de borracha natural do Brasil. Com o objetivo de orientar técnicos agrícolas e produtores rurais, a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, junto com a APTA de Votuporanga, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, realiza ensaios de cultivares de soja para analisar a adaptação da cultura na região noroeste paulista. Olha só que projeto bacana! Plantio e produtividade são as características analisadas em um experimento de soja localizado em Riolândia, interior de São Paulo. Há 4 anos, a APTA, juntamente com a CAT, realiza avaliações de desempenho com a cultura, do tipo transgênica e convencional. Nessa área de 1.800 metros quadrados, os estudos começaram em novembro. Nós estamos aqui em um ensaio de cultivar de soja e esses ensaios são estudos para nortear técnicos e também produtores rurais para saber qual a variedade certa para ser plantada em cada região. Só que nessa área são 36 variedades diferentes e para falar um pouquinho mais os detalhes, eu vou conversar agora com o Gerson Casentini, ele que é diretor do Núcleo de Sementes de Fernandópolis. Gerson, explica um pouquinho o que é observado nesses estudos e o que é passado também para o produtor rural.
Por exemplo, uma característica fundamental de um cultivar de soja é o ciclo, né? Aqui nós podemos ver esse cultivar aqui foi plantado no mesmo dia, ele está na fase de florescimento, tá? Início de enchimento de grão. Quanto à outra parcela, nós vemos o outro cultivar que também foi plantado no mesmo dia, já não existe mais flores, ele já está já está na fase de enchimento de grão. Isso é uma característica do ciclo. Esse cultivar tem o ciclo mais curto que aquele outro que está de flor. É uma característica fundamental de acordo com o sistema de produção que o produtor vai usar, né? Esse cultivar desocupa a área antes que o outro. Uma outra característica muito importante também é que esse cultivar, uma característica desfavorável é quando ele acama cedo. Durante o florescimento, se esse cultivar, se ele acamar, como é o cultivar aqui da frente, ele não vai conseguir completar o ciclo na fase de enchimento de grão. Isso caracteriza que ele vai haver quebra de produção. Ainda segundo ele, a atividade está ligada com novas variedades no mercado. Nesse trabalho de competição de cultivar de soja, você tem cultivares convencionais, cultivares resistentes ao uso de glifosato, cultivares tolerantes ao ataque de lagarta. Tudo isso junto. Essa introdução de tanta informação num período muito curto de tempo deixa o produtor sem norte na tomada de decisão de quais os cultivares que ele deve usar. Rogério é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, do centro localizado em Votuporanga, a APTA, e acompanha os ensaios e avaliação técnica, com coleta de dados e análise do material colhido para ser repassado aos produtores. Esses cultivares são avaliados buscando o desempenho do material, enquanto acamamento, outras características agronômicas são avaliadas, mas sobretudo em produtividade, né? Esse trabalho é feito em propriedade particular, a maior parte desse trabalho, e os produtores, o mesmo manejo que eles fazem na propriedade deles, eles fazem no nosso ensaio, né? Nós recebemos esses dados, coletamos as amostras, recebemos esses dados e avaliamos esses dados e escrevemos os boletins e divulgamos para os produtores e técnicos que precisam ser informados dos melhores materiais. E além deste experimento com a soja, outros 3 existem aqui no Noroeste Paulista e estão nas sedes da APTA em Votuporanga, em Araçatuba e Andradina. E também são feitos experimentos com o milho e o sorgo. Todas as informações e dúvidas, desde o manejo, o início da plantação, você encontra no site zeamaiz.com.br ou também pelo site da CAT, cat.sp.gov.br. E no próximo bloco, você acompanha uma reportagem sobre a fiscalização da Polícia Ambiental no fim da Piracema. E falando em peixe, na receita da semana, você vai aprender um peixe assado de dar água na boca. Na Dica Animal, os cuidados com o seu animalzinho em época de festas. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí!